Fala pessoal, tudo bem? Olha só, essa aula agora ela é continuação daquela aula de substantivos que nós fizemos, tá certo? Lembra que lá nós falamos de classificação, alguns tipos? Muito bem. Agora eu estou explicando como identificar o substantivo dentro de uma frase. Aquela aula e essa são para o 6º ano, mas também se você tem dúvida em como identificar o substantivo, tá aí uma chance para você resolver esse problema. Então, vamos para a aula. Professor Carlão. Aula de hoje. Como identificar o substantivo na frase. Fala pessoal! Vamos então continuar com a nossa aula de substantivos. Como na aula passada nós já vimos os tipos, agora vamos aprender a identificar o substantivo na frase. Como nós sabemos, o substantivo ele é um termo nominal. Como assim nominal? Você já sabe, nós já conversamos, é a palavra que dá nome aos seres. Por isso que ele tem essa função nominal, certo? Então existem 4 tipos de palavras que ligam-se ao substantivo. Quais são elas? O artigo, o pronome, o adjetivo ou locução adjetiva, que é a mesma coisa. Depois, quando eu for falar de adjetivo, eu falo mais dela. E o numeral. Só lembrando, a aula é para aprender a identificar o substantivo. Então, eu não vou me aprofundar nestas palavrinhas aqui, tá bom? Nesses tipos de palavras aqui, eu não vou me aprofundar. Então, nós vamos ter outras aulas dessas palavras, dessas classes de palavras aqui, mas eu não vou me aprofundar, tá certo? Então, eu só vou explicar como eu utilizo cada uma delas para identificar o meu substantivo. Lembrando que o substantivo, como eu falei lá na outra aula, ele é uma das palavras mais importantes da língua portuguesa e eu tenho sempre esse exemplo da mão. Quem já teve aula comigo sabe que eu uso o polegar para indicar o substantivo e as outras palavras que ligam-se a ele, né, são os adjuntos adnominais. Se você ainda não viu minha primeira aula lá no meu canal, eu falo disso. São as palavras que ligam-se ao substantivo. Muito bem. Vamos lá então, falando um pouquinho do artigo. Artigo é a palavra que vem, né, antes do substantivo, indicando quando ela está lá, tá? Que vindo antes do substantivo, indica se ele está sendo empregado de forma definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo se o gênero, qual é o gênero, indica o gênero do substantivo, masculino ou feminino, e seu número, singular ou plural. Como assim definida e indefinida? Vamos entender um pouco isso. Definido, ele indica o substantivo de maneira precisa. Repare aqui, o sinal da escola está atrasado. Não sei se levo o tênis ou a sandália. Os dois para dentro agora. Então, artigos definidos são o, a, os e as. Esses camaradinhos aqui são os definidos, certo? Já os indefinidos, eu determino o substantivo de uma maneira vaga, imprecisa. Quais são eles? Um, uma, uns e umas, certo? Vamos aqui do outro lado. Um homem e uma mulher estão te esperando na sala. Que homem? Que mulher? Eu não sei. Acho que umas 5 pessoas enviaram o currículo. Repare que umas pode ser mais ou pode ser menos. Escolhi uns 2 candidatos para a entrevista. Então, olha esses exemplos que eu dei tanto do definido como indefinido. Vamos dar uma olhada primeiro no definido aqui. O sinal da escola está atrasado. Repara no artigo o. O que? O sinal. Olha aqui como eu uso o artigo para identificar sinal. Tá vendo aqui? Olha nesse outro exemplo aqui. Não sei se levo o tênis ou a sandália. Repare que eu estou ali determinando, né, como definido. Eu estou também dando a característica do gênero, que é o tênis, então é masculino, tá? Singular. Ou a sandália, se fossem os tênis e as sandálias, plural, tanto no masculino como no feminino. E o próximo é os 2 para dentro agora, mandando aí alguém que estava bagunçando, aprontando, fazendo alguma coisa para dentro, certo? Muito bem, o mesmo ocorre aqui com indefinidos. Repare aqui, ó, um homem e uma mulher estão te esperando na sala. Que homem? Que mulher?
Não sabemos, né? Não é possível identificar quem. Acho que umas 5 pessoas enviaram o currículo. Umas pessoas. Repare aqui. Pessoas. Olha a concordância. Então, uma das características dessas palavrinhas é a concordância que ela faz com o substantivo, tá? Umas pessoas. Se fossem candidatos, seriam uns 5 candidatos. Enviaram o currículo. Escolhi uns 2 candidatos para a entrevista. Uns candidatos. Se fossem candidatas, escolhi umas 2 candidatas para a entrevista. Tá? 5 e 2 são numerais, a gente já vai falar deles aí, certo? Pronome. Pronome é uma palavra que se usa em lugar do nome, que é o substantivo, nós já aprendemos isso, tá? Ou que o acompanha qualificando de alguma forma. Então observe, existem 6 tipos de pronomes. Eu vou falar aqui só do possessivo, mas poderia ser o demonstrativo, poderia ser qualquer um outro, mas eu vou falar só do possessivo para a gente ver o uso desse pronome ali. Não vou me aprofundar, como eu já falei lá no início, no estudo do pronome. Então olha lá, o pronome possessivo é aquele que indica uma posse. Meu, minha, meus e minhas, nosso, nossa, nossos e nossas, certo? Teu, tua, teus e tuas, vosso, vossa, vossos e vossas. Esse camaradinho aqui nós normalmente quase não utilizamos, mas ele existe. É bom entender e aprender o seu uso, porque em vestibulares, em concursos, sempre cai. Seus, suas, seus e suas, que se repete no plural. Então aqui eu tenho singular, certo? E aqui plural. Exemplos aqui. Meus amigos chegaram de viagem. Eu achei seu caderno. Nossas bagagens chegaram com nossos presentes. Observe ali, ó. Meus o quê? Meus amigos. Olha a posse aí, ó, indicando a posse na primeira pessoa do plural. Meus amigos. Achei o seu caderno, tá? Caderno que a pessoa havia perdido, por exemplo. E nossas bagagens chegaram com nossos presentes. Nossas, olha a concordância. Feminino com feminino, plural, plural. Masculino, plural também. Certo? Olha só uma dica. Eu gosto muito do artigo. Então a gente pode usar até como exemplo aqui. Eu poderia colocar artigo no lugar desses pronomes? Poderia. Olha só. Os amigos chegaram de viagem. Eu achei o caderno. As bagagens chegaram com os presentes. Percebeu? O artigo que poderia estar no lugar desses pronomes possessivos aqui? Muito bem. Continuando agora o adjetivo. Adjetivo é a palavra que expressa uma característica. Gente, cuidado com isso. Muitos professores, antigamente, hoje é mais difícil, antigamente explicavam que adjetivo é a palavra que dá qualidade. E qualidade, normalmente, a gente pensa que é uma coisa boa, né? Na verdade, não. Qualidade pode ser algo bom ou ruim. Então, eu gosto de usar o exemplo da característica. Qualidade é um tipo de característica, tá? Entre outras coisas que a gente vê quando formos estudar o adjetivo. Mas vamos lá. Hoje, na feira, aí ela liga-se diretamente ao substantivo, dando para ele o quê? A característica. Hoje, na feira, compramos lindas mangas maduras. O elevado preço do combustível é responsável pela inflação. Tenho um amigo cearense. Muito bem, olha só. Vamos separar aqui, vamos separar essas orações. Vamos analisar cada uma delas aqui, cada uma dessas frases, tá? Compramos o quê? Lindas mangas maduras. Então, olha o substantivo mangas. Eu não tenho artigo aqui, mas eu poderia pôr as mangas. Elas são o quê? Lindas e estão maduras. 2 características aí que eu estou dando para o substantivo. Então, nós temos aí adjetivo ligando-se ao substantivo. Nossa, parece um bichinho aqui, né? Vamos fazer 2 olhinhos aqui no nosso bichinho. Bom, o elevado preço do combustível é responsável pela inflação. O elevado preço. Olha o artigo aqui, ó. Olha o artigo ligando-se ao substantivo. O preço. O preço é o que? Elevado. Eu tenho aqui um adjetivo dando uma característica para esse nosso substantivo. Tenho um amigo cearense. Bom, entende-se logicamente que ele veio do Ceará. Tenho aí um adjetivo pátrio, um adjetivo que indica a origem daquela pessoa, dando essa característica aí para o meu substantivo amigo. Um amigo, olha o artigo definido aqui, ligando-se ao meu substantivo, certo? Muito bem.
Vamos falar agora do numeral. Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, atribuindo algum tipo de quantidade aos seres ou os situa em determinada sequência. Por exemplo, vou levar os 2 relógios. Olha a quantidade aí, 2. Moro no 3º andar, 4º apartamento à direita. Comemos meia pizza e bebemos meio litro de refrigerante. Vamos dar uma analisada nessas orações, nessas frases. Olha só. Separando as 3 aqui, fica mais ou menos assim, ó. 2 o quê? 2 relógios. Olha aí, dando quantificando os relógios, o substantivo. Olha o meu artigo ligando-se a ele também. Os 2 relógios. Moro no 3º andar. O andar. Não tem artigo, mas caberia, né? O andar. 4º apartamento. O apartamento. 4º apartamento à direita. Comemos meia pizza, a pizza, e bebemos meio litro de refrigerante, o litro, tá? Que é de refrigerante. Isso aqui, por exemplo, é uma locução adjetiva, porque eu tenho 2 palavrinhas dando a característica para ele aqui, certo? Muito bem. Então é isso. Terminamos aí nosso estudo. Essas são as dicas, essas são as palavras que ligam-se com o substantivo, ou seja, artigo, qualquer um deles, adjetivo, pronome e numeral. Essas 4 palavrinhas podem ajudar vocês a identificar o substantivo, tá ok? Então eu particularmente gosto muito desse camarada aqui, é o que me ajudou nos meus estudos, sempre quando eu comecei a estudar aí sobre a língua portuguesa, gramática, e tinha dúvida, eu usava e ainda uso o artigo para indicar o substantivo. Muito bem, beleza pessoal? Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever e curtir, isso não custa nada. Tenha uma ótima semana. Que a força esteja com você.